colocar já no nosso lugar. Vamos nos preparando já para esse culto de quarta-feira, esse culto abençoado, o qual o Senhor já havia preparado para nós esse dia, né? E eu creio, mais uma vez, pastor, de novo pode falar isso, pastor? Eu creio que não só eu, mas tu já estava com vontade que chegasse esse momento para nós estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Fecha os teus olhos neste momento, vamos estar se preparando. Obrigado a Deus por este momento, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco, Deus. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Nesta noite, Senhor, nós nos aquietamos diante do Teu altar. Colocamos diante da Tua presença, Senhor, as nossas necessidades. Colocamos, Senhor, diante da Tua presença os nossos sonhos. Colocamos, Senhor, diante da Tua presença as nossas tristezas. Mas colocamos também, Senhor, diante da Tua presença as nossas alegrias, Deus. Nos aquietamos diante de Ti. Nos aquietamos diante do altar da coração, Senhor. Porque só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. E nesta noite, Senhor, nós precisamos mais uma vez ouvir o que o Senhor tem para nós, Deus. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos conduza pelos Teus caminhos, nos leve pelas Tuas veredas, Senhor. Mas, Pai, não nos deixa, Senhor, sair pela direita ou pela esquerda ou retornar, mas que a gente vá em frente, porque o Senhor é conosco, Deus. Por isso, nessa noite, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, e Te pedimos, obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão vindo para cá. Obrigado a Deus, porque a Tua presença já se faz no nosso meio, Deus. Colocamos diante da Tua presença as nossas vidas, colocamos a saúde de cada um dos nossos irmãos, Pai. E Te pedimos, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, passeia no nosso meio, vá tocando em nós, Senhor, tocando de uma forma sobrenatural, Pai, para que cada um de nós que aqui chegou nesta noite saia daqui diferente, Senhor. Eu não sei como é que cada um aqui chegou, mas o Senhor sabe todas as coisas, Deus. Por isso, nesta noite, Deus, nós Te pedimos o Teu toque sobrenatural. Venha, Espírito Santo. Nós Te damos total liberdade para o Teu agir no nosso meio. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Oh, Deus. Fica conosco, Senhor. Conduz este culto mais uma vez essa noite. Fala aos nossos corações, através das orações, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada nesta noite, Senhor. Estamos sedentos para ouvir o que tem para nós nessa noite. Por isso, nesta noite, nós Te louvamos, Te agradecemos, engrandecemos o Teu nome e Te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor! Deus,
porque Ele é Deus. Ele foi, Ele é, Ele sempre será Deus. E tu possas ter essa certeza no teu coração, que tu sempre terás um Deus reinando na tua vida, reinando na tua casa, reinando na tua família. Tu possas dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, ao único, fiel e verdadeiro, que é o nosso Deus. Nossa, quando nós temos essa certeza, isso nos dá força, porque é Ele que nos dá força. Essa força toda emana direto do trono de Deus sobre as nossas vidas, e a gente é fortalecido, porque nós temos a certeza que nós temos um grande Deus, um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que cuida. As promessas dele para nós, as promessas dele para nós. Que maravilha do Senhor, meu irmão, minha irmã, esta noite de quarta-feira, e a gente poder estar mais uma vez, conforme eu falei no início, né, adorando ao nosso Deus. Eu gosto muito de falar o nosso Deus, mas eu gosto de dizer também o meu Deus. Eu tenho Deus, que tu possa dizer: eu tenho Deus. Sabe quando diz assim: eu tenho meu Deus? Isso é intimidade. Intimidade. Assim como nós dizíamos quando tínhamos nossos pais, e dizemos, né, para os nossos pais. Os nossos filhos dizem para nós: o meu pai. Pode ter 10 filhos na tua casa, cada um deles vai dizer: o meu pai. Isso é carinho, é amor, é cuidado, e a intimidade, é a proximidade. Imagina o nosso Deus, que pode todas as coisas. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado, atrás de ti, dá um sorriso para ela e diz assim: tu tens um Deus que tudo pode. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Amém. Amados irmãos, lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos às 15 horas um estudo bíblico. Às 15 horas nós temos um estudo bíblico. Às 19 horas da manhã nós temos discipulado de homens. Esperamos os homens aqui amanhã às 19 horas. Pastor, mas já iniciou há um tempo atrás o discipulado, não tem importância. A gente espera um pouquinho para poder caminharmos todos juntos no discipulado. Amanhã, 19 horas, nós temos o discipulado de homens aqui na Fonte da Vida. Lembrando que na segunda-feira também, a partir das 18h30, nós temos o discipulado das mulheres com a pastora Graça. Temos discipulados individual também, aqueles que quiserem ser discipulados individualmente, venham conversar conosco. Estamos também fazendo esse trabalho de discipulado individual em grupos, e vai ser bênção do Senhor, e está sendo bênção do Senhor. É crescimento da igreja, é crescimento nosso. Todos nós precisamos ser discipulados. Precisamos ser discipulados e fazer discípulos. Aqui um pouquinho aqui, uma pessoa que está participando do discipulado conosco já está sendo preparada o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo. Daqui a pouquinho já vai estar formando um grupo e discipulando aquele grupo lá. Isso é crescimento da igreja. Então, venha estar junto conosco. Lembrando que nessa sexta-feira nós temos também a reunião de jovens a partir das 20 horas. Então, incentive teu adolescente, teu filho, teu jovem a estar participando aí com a Lise, com o Cristiano, do grupo de jovens e adolescentes da Igreja Fonte da Vida. Lembrando também, amados, que dia 10 e 11 de março nós temos o primeiro curso de capelania aqui na igreja, 2023. Vai ser bênção do Senhor, a gente poder estar ministrando esse curso completo aqui na igreja, que eu estava devendo para a nossa igreja esse curso aqui. Eu dou aula, já tenho mais de 3.000 alunos formados pelo Brasil todo, dou aula em 5 instituições, mas aqui na nossa igreja o curso completo vai ser dia 10 e dia 11 de março. Na sexta-feira, das 19h30 às 22h30, depois no sábado das 8h30 até às 18 horas. Baixamos, conseguimos, através do Instituto Teológico, onde eu sou diretor, nós baixamos para R$160 por aluno. Foi o máximo que eu consegui, mas para a gente poder estar abençoando vidas, preparando pessoas para estar trabalhando no reino. Falava no programa de rádio ontem pela manhã sobre nós estarmos nos preparando
para estarmos nos colocando à disposição de Deus para trabalhar. Vai ser bênção do Senhor. Então está ali o primeiro curso de capelania, data dia 10 de março e dia 11 de março, né? Vai estar sendo ministradas a área prisional, fúnebre, hospitalar, familiar, educacional, social, empresarial e infantil. Ali está 180, 160. Está incluso nesse valor de R$160. 3 coffee break, o almoço de domingo, de sábado, a apostila, o certificado e a carteira de capelão. Então, sinta-se à vontade para participar. Serás ricamente abençoado. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz para nós assim, ó, só presta atenção, Deuteronômio 31. Eu estava meditando nessa palavra e ela diz assim, 31, 8. É Deus falando para mim e para ti nesta noite. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Não temas. O Senhor dizendo para mim e para ti nesta noite. Não tenha medo, eu vou à frente. Não te espantes, porque eu sou contigo. Eu não sei qual a necessidade, qual a situação que tu está passando, meu irmão, minha irmã, mas é o Senhor dizendo para mim e para ti: não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus, aquele que tudo pode. E eu te digo nesta noite para ti assim também, os irmãos que estão nos ouvindo em casa neste momento pela live do programa, do culto. Eu creio que muitos lá em casa estão passando por situações difíceis, mas o Senhor diz para nós nessa noite: o Senhor é aquele, eu sou aquele que vai adiante de ti. Sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não temas, nem te espantes. Qual for a situação que tu está passando, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É difícil, mas descansa no Senhor. Faz aquilo que pertence ao homem, que pertence a ti, mas deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus fazer a parte dele, e tu vai ver o sobrenatural acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, seja a saúde do corpo, da mente e do espírito. Apenas descansa no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor e deixa Deus operar nessa situação que tu está passando. Pastor, minha casa, tu não sabe o que está passando dentro da minha casa. Eu posso não saber, mas o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas, e Ele, com toda certeza, Ele vai estar operando lá dentro da tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua família. Ele vai operar na tua mente, Ele vai operar no teu coração. Apenas descansa. Eu vou à frente de ti. É Deus dizendo para nós nessa noite: não te espantes, não tenha medo. Eu sou teu Deus. Fecha teus olhos nesse momento. Obrigado a Deus por mais esse culto desta noite. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui chegaram, aqueles que estão vindo para cá, aqueles que aqui não vão poder chegar nesta noite, Senhor. Mas, Espírito Santo, te pedimos que o Senhor visite a cada um nesta noite, Deus. Haja de uma forma sobrenatural, Senhor, como o Senhor sempre tem agido sobre a vida de cada um de nós, Deus. Somos necessitados, ó Deus, da Tua presença. Somos necessitados, ó Deus, do Teu toque sobrenatural. Somos necessitados, ó Deus, da Tua presença lá dentro das nossas casas, lá no nosso trabalho. Somos necessitados, ó Deus, da Tua presença no nosso coração. Nos entregamos nessa noite, Senhor, mais uma vez nós te pedimos: passeie no nosso meio, Espírito Santo. Toca em nós, Espírito Santo. Toca em nós nessa noite, Espírito Santo, conforme o Senhor tem feito. Mas, Pai, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não é teu, tudo aquilo que muitas vezes, Deus, tem nos distanciado de ti. Tira de nós, Senhor,
possamos ter intimidade, proximidade, para que nós possamos estar junto de Ti, sentindo a Tua presença e o Teu toque sobre as nossas vidas, Deus. Opera em nós, Espírito Santo. Opera, Deus. Nos aquietamos, Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Está falando no coração de cada um de nós nessa noite, Deus. Está ministrando sobre cada um de nós, Deus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E nós te adoramos, Deus. Te adoramos. O Espírito Santo. Fica com os teus olhos fechados, meu irmão. Bota a mão no teu coração e vá adorando ao Senhor. Aguardando a chegada da palavra do Senhor. Está adorando o nosso Deus em nome de Jesus. Se tu olhas, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
mostrando diante de Ti essa evolução. Conhecendo essa total dependência de Ti, Senhor, Tua presença. Ministra, Senhor, os nossos corações, Tua graça, Tua luz, Tua misericórdia. Sabemos que enxugarás os nossos olhos toda a lágrima, Senhor. Eu tenho Deus que não vai deixar essa dor caminhar, no desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, no desespero me tomar. refazemos em Ti, Senhor, nos fortalecemos em Ti. Em Ti nós reencontramos a esperança, a paz. Muito obrigado, Senhor.
Não importam as circunstâncias, nós nos alegramos em Ti, porque em Ti nós temos motivos para nos alegrarmos. Em Ti nós temos motivos para renovar as forças, para seguir em frente, para levantar. Em Ti nós temos motivos para amar, para crer, para perdoar. Em Ti, Senhor, nós temos motivos para buscar o melhor e para buscarmos ser melhores, Pai. Isso nessa noite te pedimos, Espírito Santo, ministra sobre nós, fala conosco e renova as nossas vidas. E é no Teu nome que nós oramos, Pai. No Teu nome, Jesus, que nós oramos e nos entregamos a Ti e Te agradecemos. Santo, 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 Santo Tu és, Senhor. A Ti a honra, a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno. Só Tu és digno, Senhor. E Te damos, como sempre Te daremos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te bendizemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor Jesus em teu coração. Amém? Já abençoa quem está aí perto de ti com um sorriso. A paz do Senhor, a bênção de Cristo Jesus. Faça isso se você ainda não fez. Amém? Enquanto as crianças vão para sua classe vão receber também da palavra do Senhor, nós podemos tomar os nossos lugares, podemos sentar. E eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia. Se tu tens a tua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus, segundo João, Evangelho de João, e o capítulo 9. João e o capítulo 9. O capítulo 9 vai tratar de um tema que eu acredito seja um tema, uma pergunta, um assunto que nos intriga a todos, que nos faz procurar uma resposta, que nos faz procurar a palavra de Deus para nós. E mesmo que a gente já tenha recebido em algum momento essa resposta, e mesmo que Deus já tenha falado conosco em alguma circunstância, dando uma palavra à nossa angústia, o tempo passa e de novo a gente enfrenta a mesma pergunta, o mesmo questionamento. De novo nós ficamos intrigados com as tragédias, com as dores, com o sofrimento, principalmente quando ele nos parece ser injustificado. Todos nós, em alguma circunstância, em alguma situação, a gente se pergunta: por que Deus? Por que essa situação? Por que isso? Por quê? Porque alguns morrem tão cedo, porque crianças sofrem violência, porque tanta injustiça, porque tanta maldade. Por quê? Creio que essa é uma pergunta que nos aflige e eventualmente nos intriga. A gente fica se questionando. Por quê? Capítulo 9
vai tratar disso. E o capítulo 9 vai tratar disso de uma forma assim, um tanto quanto, talvez, desagradável para a gente. No capítulo 9 nós vamos encontrar muita cegueira. Nós vamos encontrar muita gente cega, muita gente que não consegue ver, muita gente que não consegue entender. Capítulo 9 inteiro vai tratar sobre isso. E o próprio Senhor Jesus vai ter uma palavra aqui no capítulo 9 dizendo: eu vim para trazer juízo, para que aqueles que são cegos vejam e para que aqueles que veem se tornem cegos. Ele fala isso. Se você tem aí o capítulo 9, lá no verso 39, João 9:39, prosseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Que palavra difícil essa aqui. Que expressão do Senhor Jesus, que pode deixar a gente meio confuso, né? Eu vim a esse mundo para juízo, e esse juízo faz com que aqueles que não veem passem a ver, e aqueles que veem se tornem cegos. Como é que acontece isso? O que é isso? Como é que acontece esse juízo? O que é isso? O que Jesus está querendo dizer? A gente precisa ir desde o início, capítulo 9 de João, e a partir do verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, um homem que nasceu cego. Quando ele nasceu, ele foi um bebê cego. Ele cresceu, ele foi uma criança de 3 anos cega, um menino de 5, 7, 8, 9 anos cego. Ele chegou aos 12, aos 13, aos 15, aos 17, aos 19, aos 20, cego, toda a vida cego, sem nunca enxergar, sem nunca poder ver. Ele nasceu cego. E Jesus viu esse homem cego de nascença. Os discípulos também o viram, e parece que eles sabiam, conheciam a situação desse homem, porque os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras de Deus, daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, enquanto a luz, a noite vem, as trevas vêm, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e aplicou saliva, ou aplicou aos olhos do cego. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E o cego foi, lavou-se e ficou curado, voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo,
Perguntavam uns aos outros: não é este aquele cego de nascença que estava sentado e pedia esmolas? E uns diziam: é ele sim. E outros diziam: não é ele, é parecido com ele, mas não é ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, gente, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois: e como te foram abertos os olhos? Como é que tu estás vendo? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: e onde está ele? Respondeu: não sei. O texto que vai seguir, e esse dia era um sábado, e esse homem é levado, inclusive aos fariseus, aos religiosos, e aí se cria toda uma celeuma, se cria uma novela porque primeiro não acreditam que ele fosse cego de nascença, depois questionam o milagre ter acontecido no sábado, sabe? Tudo que era tipo de coisa para tentar diminuir a bênção. Parecia que o milagre não era milagre, que aquilo tudo era uma farsa. Entrevistaram o cego, resistiram de todas as maneiras os religiosos que a bênção, que o milagre tivesse acontecido de fato e que tivesse sido feito por Jesus. Mas eu quero que a gente perceba aqui esse início, essa situação aqui do início. Jesus, junto com os seus discípulos, estão caminhando e eles veem esse homem cego de nascença. E aí os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui a gente precisa entender uma coisa: a pergunta vem com uma afirmação, não é uma pergunta simplesmente. A pergunta não é: Senhor, o que aconteceu? Por que, como que ele nasce cego? Por que acontece de nascer uma criança cega? Por que acontece de que um nasce com defeito, às vezes de alguma forma com deformidade? Por quê? Por que acontecem essas tragédias? Eles não perguntaram isso. Eles já têm uma resposta. E eles perguntam: mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Eles já têm uma resposta: alguém pecou. Essa tragédia, essa situação triste, ruim, alguém tem culpa. Quem é o culpado? Ele, ou a culpa é dos pais, talvez dos avós? Será que é uma maldição hereditária? Tem que ter alguma maldição, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma culpa aí, tem que ter um pecado aí para causar essa miséria, para causar essa tragédia, para causar essa situação. Era esse o entendimento dos discípulos e era esse o entendimento dos religiosos daqueles dias, e muitas vezes esse é o entendimento a respeito de Deus e a respeito da vida de muitas pessoas hoje em dia. Se acontecer essa tragédia, alguma coisa o cara está devendo. Nós mesmos alimentamos esse tipo de pensamento quando, lá pelas tantas na caminhada da vida, as coisas começam a dar errado e alguém diz assim: eu acho que eu devo ter jogado pedras na cruz, eu devo ter feito alguma coisa que ofendeu Deus,
Eu devo estar devendo alguma coisa para Deus, porque agora está me acontecendo isso, está me acontecendo aquilo, aconteceu essa coisa ruim, essa situação. Então, alguma causa direta, alguma dívida eu tenho que ter. E o interessante é que Jesus aqui não vai concordar com os discípulos, porque os discípulos trazem uma lógica. Alguém pecou, quem foi? Alguém tem culpa, quem é? Ele ou os pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus é: nem ele pecou, nem seus pais. Essa tragédia, essa dor, não é resultado de uma culpa direta dele ou dos seus pais. A gente precisa entender que, de certa forma, é justa essa pergunta, esse questionamento dos discípulos. Quem pecou? De quem é a culpa? Por que é justa? Porque todos nós buscamos, nós queremos, o ser humano busca sentido, significado para a sua vida, para os acontecimentos. O ser humano busca sentido, significado, lógica. As coisas precisam ter ação e reação, caso contrário, seria o caos. Seria um caos. No caos a gente está desprotegido completamente. As coisas precisam ter uma lógica, as coisas precisam ter um sentido, porque se eu entender o sentido das coisas, se eu entender os ciclos, se eu entender as causas e as consequências, se eu entender que esta ação vai gerar esse resultado ou aquela reação, se eu entender isso, eu posso me posicionar, eu posso me proteger, eu posso me preparar. Se eu não entender isso, e se não houver causa e efeito, ação e reação, se eu não entendo os ciclos e como eles se repetem, se eu não entender isso, ou se isso não existir, então é o caos. E no caos, eu estou desprotegido. Você está entendendo? Pensa no mundo em caos. Em caos. Caos o que é? Você não sabe o que vai acontecer. Nenhuma previsibilidade. Sabe que a gente vive num mundo em que muito está organizado. Você veio para o culto porque você sabia que hoje é quarta-feira e às 8 horas o culto iria iniciar. Agora imagina se o culto acontecesse assim: um dia é às 2 da tarde, o outro dia é às 5 da tarde, o outro dia é às 9 da manhã. Aí numa semana é na terça, na outra semana é na quinta, aí dali a 2 semanas muda para sexta, depois mais 2 semanas voltou para terça. Como é que a gente ia se reunir como igreja se você nunca soubesse quando era o culto? Que horário o culto começava? Eu estou falando de uma coisa muito simples. Você está entendendo? Que a gente vive num mundo em que existe uma organização e uma previsibilidade. Se não houver isso, é um caos. Você sabe que o ônibus vai passar, ele faz um trajeto, o trem está lá, a BR está ali, existe uma organização nas ruas, existem leis, existe previsibilidade. A gente sabe que agora a gente está no verão. E no verão o tempo é mais quente, mas a gente sabe também que ali por abril, maio começa a ficar mais frio, porque vem o inverno. E a gente sabe que lá por setembro o inverno vai acabando, as flores vão voltar
a desabrochar. Você percebe os ciclos, organização, e isso tudo faz com que a vida se torne para nós possível. E a gente se prepara, se situa, a gente sabe que tem dia e noite. E aí a gente se recolhe à noite, trabalha de dia. Agora imagina assim, se não existisse nem dia nem noite, nem estações do ano, se o mundo tudo fosse um caos, sem ciclos, sem previsibilidade, sem causa e efeito. Nós procuramos, nós buscamos sempre identificar sentido, causa, efeito. Só que aqui nós, por que a gente se angustia? Por que acontece uma tragédia? Por que um nasce defeituoso? Por que o outro nasce perfeito? Como é que a gente vai prever isso? E aí a gente se angustia ou não se angustia? Por que um tem câncer e o outro não? Por que um morre aos 40 e o outro vive até os 90? Por quê? E pior, às vezes, pessoas que a gente considera serem muito boas, por que essas pessoas têm uma enfermidade grave, séria e às vezes terminal? E outras desonestas, às vezes de má índole, vivem tanto, e às vezes com saúde. Como é que a gente entende isso? Qual é a previsibilidade? Você está percebendo? A pergunta dos discípulos, então, ela passa a ser de alguma maneira justa. Eles encontraram uma resposta: é pecado, ofendeu a Deus, e tem que ser direto. Bom, essa era a ideia que eles tinham. Essa era a ideia que eles tinham. E essa ideia é que muitas vezes nós alimentamos. Se eu fizer tudo certo, se eu fizer tudo correto, Deus vai me proteger, Deus vai me abençoar. Não é essa a lógica que a gente alimenta muitas vezes. A gente quer se proteger do caos, a gente quer se proteger da imprevisibilidade, mas nós precisamos parar e lembrar um pouquinho que quem pode me proteger do caos é aquele que tem poder para acabar com o caos, é aquele que de verdade estabelece princípio e ordem em todas as coisas, e esse é só um, é só Deus. Quando a gente vai lá no Gênesis, no início, a gente, pela leitura do Gênesis, a gente vê que havia caos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas a terra, no princípio dessa criação, estava sem forma, vazia, as coisas estavam todas misturadas, não havia luz. Tudo estava misturado, terra, água, os elementos todos misturados, não havia nenhum tipo de organização, previsibilidade, nada. Deus então começa a estabelecer princípios, Deus então começa a estabelecer ordem. Haja luz e houve luz. Então, depois de iluminar todas as coisas, ver que a luz era boa, Deus não extingue as trevas, não, Ele faz separação entre a luz e as trevas, e a luz Ele chama dia, e as trevas Ele chama noite, e aí Ele vai separando as terras, a terra se junta, vira porção seca, as águas, e quando você vai ler o texto, você vai ver que Ele faz separação entre a terra e o firmamento, e o céu. Ele começa a organizar todas as coisas, estabelece princípios. É Deus quem acaba com o caos. E o texto de Gênesis diz que Deus faz tudo bom, e faz tudo muito bom,
e tudo estava funcionando bem, muito bem. Quem foi que abriu a porta para que o caos agisse na criação? Foi o homem. O homem, quando duvida de Deus, desconfia de Deus, volta as costas para Deus e quer tomar o lugar de Deus, quando o homem quer ser Deus para si mesmo e para o seu mundo, ele abre as portas da criação e da sua própria vida para o caos, para a imprevisibilidade. E aí a gente precisa entender uma coisa, queridos, que nós vivemos hoje, vivemos desde então, e vivemos assim pela graça de Deus, ainda pela graça de Deus. Nós vivemos com muitos ainda desses princípios e dessa ordem preservadas pela graça de Deus, mas muito de imprevisibilidade e um pouco do caos entrou na criação. Entrou na criação, e é por isso que coisas ruins acontecem. É por isso que eventualmente a terra treme, vulcões explodem, o mar se revolta. É por isso, porque o homem, por causa do pecado, permitiu que o caos contaminasse a criação. Contaminasse a criação. Será que a gente entende isso? E veja, o caos contaminou a criação, e só não contaminou de uma maneira maior, mais extensa, por causa da misericórdia e da graça de Deus. Será que a gente entende isso? Eu penso que a gente não entende. Nós consideramos que o normal é nascer saudável. Nós consideramos que o normal é nascer perfeito, saudável e viver muito tranquilamente. Eu quero que a gente entenda que isso, por causa do pecado do homem, isso não é o normal. Isso é graça de Deus. O normal seria todos nascerem imperfeitos, de alguma maneira atingidos pelo caos. Nós consideramos e queremos crer que não, que a gente deveria todo mundo nascer muito bem, querido. Se alguém nasce perfeito, sabe o que é isso? Graça de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus, Deus estendendo a mão. É Deus preservando, guardando, protegendo, abençoando, porque o normal seria o mundo estar num caos ainda maior, e a nossa saúde e a própria raça humana está num caos ainda maior, que foi provocada pelo pecado, não de um ou de outro, mas de todos. E é por isso que Jesus diz: não foi o pecado nem dele, nem dos pais, não foi. Isso aqui que a gente está vendo é uma oportunidade para a gente manifestar a graça, o amor e o querer de Deus, amparar, curar, abraçar, socorrer e ministrar vida e cura. Será que a gente entende que Jesus está aqui abrindo os olhos dos discípulos? Lembra que eu disse que tem muita gente cega aqui? Sabe, a gente tem uma compreensão errada a respeito de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus, vai fazer com que a gente tenha uma compreensão errada a respeito de tudo, inclusive da vida. Inclusive da vida. Aqui a gente vai perceber uma coisa, outra. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a raça humana, Ele criou uma unidade. Uma unidade. E essa unidade, que é criada por esse Deus amoroso, esse Deus de amor, significava que todos deveriam viver em paz, de maneira harmoniosa, cuidadosa um com o outro, amorosa um com o outro, um
buscando sempre o bem do outro, uma unidade. Mas por causa do pecado houve o quê? Fragmentação. O ser humano se fragmentou dele mesmo e do seu próximo. Se fragmentou de Deus, dele mesmo, do seu próximo e da criação. E aí aquela unidade se perde, fica fragmentada. E aí agora passa. Sabe que antes do pecado não havia o outro, havia uma unidade. Não havia o outro, havia a família, havia nós todos juntos. O outro só passou a existir depois do pecado. Como assim, pastor? É simples. Depois do pecado é a mulher que tu me deste, ela é que comeu do fruto e me deu. Aí o outro passou a ser um problema. O outro agora é um problema para mim. E é por isso que os discípulos olham, eles estão atingidos, eles não conseguem enxergar isso, como a maioria das pessoas não conseguem perceber o quanto ela está atingida pelo pecado, a ponto de enxergar no outro alguém desligado dela. Deixa eu te perguntar uma coisa: a gente passa por gente moradora de rua e gente que está mendigando lá, a gente passa, a gente até pode se condoer, mas a gente às vezes pode dar uma ajuda, mas a gente passa. Agora eu te pergunto uma coisa: se você passasse por alguém na rua, a pessoa está ali pedindo uma esmola, e você passasse por ela, e você olhasse para ela, e ela é a tua cara, ela é idêntica a você, irmão gêmeo teu, e está ali na rua mendigando, você ia passar reto, você ia conseguir simplesmente dar uma esmola, Deus te abençoe e tal, e ir embora e ia seguir a tua vida? Ou você ia ficar pensando: meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Se ela fosse a tua cara, se você olhasse e pensasse assim: deve ser meu irmão gêmeo, fomos separados na maternidade, você não ia se interessar por ela? Fala sério, ia ou não ia? Ou você ia seguir a tua vida, dar uma esmola e pronto? O que ia acontecer? O que você ia fazer? Fala sério. Você não ia parar, perguntar o nome dela, de onde é que ela é, você não ia querer saber a história dela? Por quê? Porque você ia pensar: a gente está ligado. Você não ia pensar isso? Tem alguma coisa que nos une. A gente tem algo, de alguma maneira, sei lá, quem sabe meu pai teve algum caso por aí, quem sabe minha mãe e meu pai tiveram um filho e deram para adoção e nunca me falaram. Você não ia pensar isso? Será que a gente não ia ficar intrigado, querendo saber daquela pessoa, a história dela? E por que a gente ia querer? Porque a gente ia se enxergar e se ver de alguma maneira ligado. E o que nos faz pensar que nós não estamos ligados com aquelas pessoas que estão lá na rua? Você acha mesmo que você está desligado delas? Será que a gente não consegue enxergar que nós estamos ligados a aquelas pessoas? O Evangelho deveria nos fazer perceber isso, que nós estamos ligados a aquelas pessoas. Sem o Evangelho e sem Cristo, a gente olha e pensa: está nessa situação aí, de rua, nasceu cego, está mendigando, está na droga, tem culpa. Mas será que a gente não se vê ligado? Sabe que os discípulos perguntam: quem pecou?
o que eles fizeram. Sabe que aqui a gente precisa olhar, a gente se vê desligado e aí a gente fica muito preocupado com o que os outros fizeram, o que ele fez. O que ele fez, e Jesus muda o foco. Jesus fala com os discípulos dizendo o seguinte: não deve ficar preocupado, nem querendo investigar o que ele fez de errado. O principal não é o que ele fez, o principal é o que nós podemos fazer. Às vezes a gente fica muito preocupado que o fulano está fazendo isso, que o Beltrano está fazendo aquilo, que o outro aquele está fazendo isso de errado, que aquele outro está fazendo, olha, isso aí está... E a gente não se dá conta que o Evangelho não nos chama para a gente ficar prestando atenção e julgando o que os outros estão fazendo. O Evangelho nos chama para que nós façamos. Que nós façamos. É o que Jesus diz. Vocês estão preocupados em quem pecou? Ou o que ele fez? Ou o que os pais dele fizeram? É mais importante aquilo que nós podemos fazer e somos chamados para fazer. E Jesus declara de maneira muito direta: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto eu digo. Sabe, queridos, a gente vive num mundo em que muitas coisas a gente pode prever. A gente vive num mundo que o caos contaminou. Tem muita coisa que acontece além daquilo que a gente poderia prever, além daquilo que a gente pode esperar. A gente espera que não aconteçam coisas ruins, mas elas efetivamente acontecem. O mundo foi atingido pelo caos, e tem muita coisa que acontece que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece, e às vezes acontece até na nossa vida. Nós vivemos nessas duas realidades. Tem muita coisa que a gente enxerga, vê, compreende, identifica o ciclo. Tem muita coisa que a gente pode entender, perceber, se preparar. E tem muita coisa que está além do nosso entendimento. Tem muita coisa que está além de nós, da nossa capacidade. Nós vivemos num mundo que ainda tem dia e noite. Nós vivemos num mundo em que muita coisa a gente entende, e entende o sentido, o significado, identifica o ciclo. Tem muita coisa que a gente pode prever, se preparar, se orientar, se posicionar. E tem muita coisa que pode nos pegar de surpresa. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu vou mostrar tudo para vocês, vocês vão enxergar tudo. É em Cristo que a gente consegue enxergar. Sem Cristo a gente fica às cegas de novo, tateando, e aí não consegue se posicionar, aí não consegue perceber como as coisas são de verdade. É em Cristo que nós podemos enfrentar as incertezas, as dificuldades, as dores, as angústias e até as tragédias. Nós podemos enfrentar isso tudo, mas com Cristo. Com Cristo. E quando o caos quiser nos atingir, Cristo estabelece sentido para todas as coisas. Cristo ilumina, mostra, revela, dá sentido a todas as coisas. Eu quero que você perceba uma coisa muito significativa aqui. Esse homem, ele é alcançado por Jesus, ele é visto por Jesus. Ele não podia ver, mas
mas ele pôde ouvir e ele pôde obedecer. Eu quero que você guarde isso. Tem muitas vezes na vida que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Tem muitas vezes na caminhada que a gente não está conseguindo enxergar. Tem muitas vezes na caminhada que parece que o caos quer nos tocar. A dor, a angústia, a tragédia quer nos alcançar. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. A gente não consegue ver. Mas nós podemos ouvir Cristo falando com a gente. Mesmo quando a gente não entende, nós podemos ouvir e podemos obedecer. E ouvindo e obedecendo, nós vamos voltar a ver. E nós vamos ver aquilo que nós nunca vimos antes. Que foi o caso desse homem. Ele era cego de nascença, mas ele ouviu e obedeceu, e os seus olhos se abriram. Sabe o que Jesus estava dizendo? É que aqueles que não entendem por que disso, por que daquilo, por que essa dor, por que essa tragédia, por que aconteceu isso, eu não entendo, Senhor, eu não consigo. Deus vai falar contigo. Talvez você ainda não esteja vendo, não esteja entendendo, mas quando você recebe a palavra de Cristo e obedece, os teus olhos vão se abrir. Você vai enxergar, você vai ver. E aqueles que pensam que enxergam, aqueles que pensam que entendem tudo, e aqueles que pensam que têm todas as respostas, aqueles que acham que vêm, quando a revelação de Deus vem em Cristo Jesus, eles não conseguem enxergar mais nada, porque eles estão ainda tomados pela soberba, pelo orgulho. Eles querem entender todas as coisas sozinhos, sem Deus, sem serem humildes para dizer: Senhor, eu preciso que Tu me abra os olhos, porque eu não estou conseguindo entender. É isso que Jesus estava dizendo quando Ele disse: eu vim para juízo, e no meu juízo aqueles que são cegos, eles vão passar a ver, aqueles que estão confusos, eles vão passar a enxergar, eles vão receber revelação, eles vão receber perdão, eles vão receber os olhos espirituais abertos. E aqueles que pensam que enxergam, que entendem tudo, e que aqueles que acham que vão conseguir se proteger do caos, eles vão se ver cegos de novo. Sabe, queridos, tem gente que acha que consegue se proteger do caos. Se eu conquistar um relacionamento, que é o relacionamento dos meus sonhos, se eu conquistar um emprego, se eu conquistar esse objetivo, aquela meta, se eu ganhar muita grana, eu vou me proteger do caos. Aí eu vou conseguir me proteger, eu vou estar guardado, e aí eu vou ser feliz. Ele acha que ele está vendo, que ele já enxergou e que ele entendeu a vida. Mas aí de repente ele se dá conta que ele está certo, que ele está certo, que não é o sucesso, que não é a grana, que não é aquele relacionamento, que não é, se não for Cristo e se não for o Senhor, o homem fica cego e a vida dele cada vez mais vai sendo atingida pelo caos. E é sobre isso que Jesus estava falando. Só existe um Deus verdadeiro, e é Ele que coloca ordem em todas as coisas. É Ele que nos livra do caos, das trevas, da escuridão, da confusão, da dúvida, da angústia. E Ele não faz isso uma vez só. Ele faz isso muitas vezes. Muitas vezes. Porque muitas vezes, mesmo depois da gente ter recebido a palavra de Deus, muitas vezes depois da gente ter ouvido, muitas vezes depois da gente ter vencido a situação de dor, de angústia,
de novo chega, de novo vem, e de novo a gente fica confuso. De novo a gente se pergunta: por que, Senhor? Por que, Deus? Por quê? E eu quero que você receba essa palavra de Cristo. Foi para que na tua vida se manifeste a glória de Deus, a obra de Deus, o poder de Deus. Se em algum momento você se vir atingido por uma dor, angústia, ou mesmo por uma tragédia, a resposta de Cristo diante daquela tragédia foi para que nele se manifestem as obras de Deus, a glória de Deus. É para que na vida dele Deus seja glorificado, é para que um milagre aconteça na vida dele, é para que Deus seja glorificado na vida dele, e é para que a tua vida, quando for atingida por uma dor, angústia, tragédia, dificuldade, é para que Deus se manifeste na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele é soberano. Ele é soberano. E Ele não vai deixar o caos tomar a tua vida. Não vai deixar. Às vezes a gente pensa que nada mais faz sentido. Sabe, parábola das ovelhas e daquela ovelha perdida lá em Lucas 15. Certo homem tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Uma se perdeu. E ele foi atrás daquela que estava perdida. Sabe quem ama de verdade? Quem ama de verdade tem 100, mas se perde uma, é como se tivesse perdido todas. Quantos aqui têm filhos? Faria sentido, vamos dizer que você tenha 5 filhos, e aí você começa a correr o risco de perder um só. Faria sentido alguém chegar para ti e dizer: tu tem mais 4? Faria sentido? Faria sentido, querido? Não importa, você pode ter 10, 15, se você corre o risco de perder um só. Um só. Parece que tudo está se perdendo. Parece que tudo está se perdendo e parece que nada mais faz sentido. E é necessário que alguém venha te dizer: você precisa ser forte, porque você ainda precisa amar os outros que permanecem. Mas a dor faz com que a gente sinta que nada mais parece ser lógico, tudo parece ter perdido sentido. E às vezes a vida parece perder o sentido. Não porque a gente tenha perdido tudo, mas porque a gente perde algo que a gente ama de verdade. O caos quer nos tocar, mas o nosso Deus é o Deus que vence o caos, que estabelece sentido, significado. É o Deus que coloca todas as coisas em ordem. Ele é o nosso Deus. Ele vence o caos. Ele é aquele que vence a morte. Ele é aquele que nos dá a vida eterna. Ele é aquele que perdoa os pecados e que lança o caos fora, a confusão fora, a angústia longe, fora. Amém, queridos? Tua vida tem sentido, porque o nosso Deus é o Deus de decência e ordem. Ele dá sentido a todas as coisas. E se algo parecia estar perdendo sentido, valor ou significado, às vezes a gente se questiona: para que eu estou fazendo isso? Sabe, às vezes a gente se questiona assim: para que eu ainda estou investindo nesse casamento? Para que eu ainda estou investindo nessa família? Por que eu ainda estou lutando?
Sabe, às vezes a gente fica angustiado porque parece que as coisas estão se perdendo, não fazem sentido, parece que o caos está tocando. Mas o nosso Deus é o Deus que coloca todas as coisas em ordem. E se há algo que Ele planejou para ti, você pode confiar. Ele vai restaurar na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém, queridos? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos nessa noite. Pai, nessa noite, Senhor, junto com os meus irmãos aqui, tem muita coisa que às vezes a gente não entende, muitas perguntas para as quais a gente não tem resposta, tem muitas coisas para as quais a gente é cego, a gente não consegue enxergar, ver de maneira lógica, a gente não consegue entender. Mas, Pai, nessa noite nós te pedimos, queremos ouvir a tua palavra, queremos que tu toque nos nossos corações e nos nossos olhos, ainda que a gente não consiga ver, ainda que a gente não consiga enxergar, ainda que nós não consigamos entender, nós podemos, e eu creio, Senhor, ouvimos a tua voz e podemos obedecer, Pai. E eu creio que aquele que ouve a tua palavra, eu creio que aquele que ouve a tua voz e obedece, tu abre os olhos, tu toca no coração, tu dá uma visão nova, curada, restaurada, tu vai fazer com que nós possamos ver aquilo que nunca vimos antes. Nós vamos poder entender, não por nós mesmos, mas pela tua graça, aquilo que antes não conseguíamos entender. E eu te peço, Pai, fala no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada um de nós, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, possa obedecer e receber o milagre da salvação, da vida, a bênção, no nome de Jesus, Pai querido. No nome de Jesus é que nós oramos, no nome de Jesus nós estamos aqui reunidos diante de ti, Pai. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos todos ficar de pé. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, Senhor. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
querido, e o teu amor e o poder do teu Espírito Santo, renovando cada irmão, cada irmã na fé, e trazendo, Senhor, revelação de Ti, Senhor, que nós possamos Te conhecer, Deus, e confiar em Ti, por meio de Ti, Jesus. Pai, que a Tua palavra nos alcance nessa noite e nos faça caminhar dirigidos por ela. Tu és aquele que foi enviado para nos restaurar, para nos curar, para nos dar nova vida. Pai, nós recebemos de Ti a graça e o perdão, e Te pedimos, mostra-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Sem Ti somos cegos, mas em Ti temos a luz da vida. No nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, e fortalece e renova em Ti, na fé, a ação do Teu Espírito Santo e da Tua graça em nós. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Nenhum de nós aqui sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na sexta, no domingo, na semana que vem. A gente não sabe, mas eu sei de uma coisa: que a graça de Deus está sobre nós, que o Senhor nunca nos desampara, que nada pode nos afastar do amor dele, nada nos separa da sua graça. Não importa o que aconteça, Ele vai estar contigo, Ele vai te renovar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai contigo. Disso você pode ter certeza, disso você pode estar certo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que o Senhor vai estar conosco, e que nós podemos segurar firmes na mão dele, e que no final, nele e com ele, somos mais do que vencedores. Não sei qual é a batalha que eu vou ter que enfrentar, mas eu sei que em Cristo eu vou vencer essa batalha. Amém, queridos? Você não sabe qual é a batalha que você vai enfrentar, mas em Cristo você pode ter certeza que você vai vencer. Amém? Quando chega a batalha, a gente fica confuso. Quando vem a situação difícil, a gente fica meio como quem não consegue enxergar. Mas Ele vai falar com você, e recebendo a palavra dele, confia e anda. Ele vai abrir os teus olhos logo ali, e seja qual for a situação, Ele muda, Ele transforma, a tal ponto de alguém olhar e dizer: mas é tu mesmo? Mas é tu mesmo? E você vai dizer: sou eu. Tá, mas é aquela situação que Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. Mas tu estava meio confuso, meio sem saber o que fazer, meio desesperado. Mas o Senhor falou comigo, Ele abriu os meus olhos, e Ele mudou, e agora eu sou vencedor. Amém, querido? É isso, querido de Deus, para a tua vida. Nós vamos estar aqui na frente orando, pondo as mãos, declarando a bênção de Deus na tua vida. Que a Tina está lá para a gente ser abençoado. Amanhã tem reunião aqui de oração, estudo da palavra. No final de semana, culto da família, às 9 da manhã e às 8 da noite no domingo. E faça algo nessa noite. Tome algo de coração. Tome algo de coração. Não vai embora assim, louvar e adorar ao Senhor com as tuas ofertas. Faça isso com gratidão e fé. Você pode colocar nos gasofilácios. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai multiplicar e abençoar teu trabalho, teu empreendimento, tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos na paz de Cristo Jesus. Se você quer oração, vem aqui à frente. Deus abençoe a todos. Aleluia.